Um verão vertiginoso em terras quentes. Meu nome é Mariana. Tenho 42 anos e vivo em uma casa colonial antiga, de paredes brancas e janelas azuis, em São Cipriano, uma cidadezinha calma no interior onde as ruas cheiram a terra úmida e jasmim, e onde o tempo parece escorrer mais devagar do que no resto do mundo. Minha vida diária era ordenada como um relógio de parede bem lubrificado. Eu levantava às 7 horas da manhã, preparava o café da manhã com frutas e tapioca para o Lucas, meu filho, e depois seguia para a escola do bairro onde leciono literatura brasileira. À tarde, eu corrigia provas bebendo água de cocô, sentada na varanda que dá para o quintal cheio de mangueiras. Era uma existência pacífica, previsível e confortante. Mas tudo mudou numa tarde de fevereiro, ao meio-dia. O sol escaldante castigava as telhas, o ar zimbia com o canto das cigarras e eu tive um impulso estranho de vasculhar o sótão. Aquele espaço empoeirado guardava relíquias da minha vida passada, memórias do Pedro, meu falecido marido, roupinhas antigas do Lucas, cadernos velhos, colares e uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia um diário encadernado em couro gasto. Era o meu diário, aquele que eu escrevia quando tinha 18 anos. Eu abri e o cheiro de papel velho se misturou ao perfume abafado da tarde. Minhas palavras de juventude voltaram a mim como ondas do mar. Elas falavam de desejos proibidos, de um fogo interior, de sonhos que eu havia enterrado fundo. Eu não tinha percebido a chegada do Lucas. Ele estava parado perto da entrada do sótão, metade na sombra. Foi você quem escreveu isso? Ele perguntou. A voz dele não era zombeteira nem distante. Era curiosa, calma, madura. Fechei o diário bruscamente e envergonhada. O olhar dele estava fixo, quase inquisidor, como se tentasse ver a jovem mulher que eu tinha sido através daquelas linhas. Apenas lembranças, eu disse simplesmente com um leve sorriso forçado. Ele não respondeu, mas naquele silêncio, algo mudou. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Deitada nos lençóis finos, eu não conseguia parar de pensar no olhar dele. Não era um olhar de criança e isso me perturbava mais do que eu queria admitir. Nos dias que se seguiram, o Lucas estava diferente. Ele demorava mais à mesa do café, ficava na cozinha enquanto eu cozinhava moqueca, aproximava-se de mim com uma suavidade incomum. Seus olhos pousavam às vezes nas minhas mãos, nos meus ombros nus sob uma blusa de alcinha. Ele comentava sobre minha roupa, a forma como meu cabelo caía solto nas costas. Eu ria sem graça, tentando não ver o que se tornava evidente. Uma noite, quando eu saía do banheiro enrolada em uma toalha grossa, dei de cara com ele no corredor estreito. Ele parou. Eu também parei, meu coração disparou. O olhar dele desceu lentamente, e então ele se virou sem dizer uma palavra, mas eu me culpei por ter deixado aquilo acontecer. Eu dizia a mim mesma que era temporário, uma confusão da minha cabeça, talvez falta de afeto. Da parte dele, uma confusão passageira da idade, mas cada gesto parecia carregado de significado. Um toque acidental na escada, uma mão roçando a minha quando passávamos o sal, uma conversa na porta do quarto que durava um tempo mais pessoal do que o previsto. Numa noite quente abafada antes da chuva, eu estava na sala lendo um romance de Jorge Amado. Lucas entrou vestindo uma camiseta branca e uma calça folgada de linho, os cabelos ainda úmidos do banho. Ele se sentou no sofá, perto demais de mim. Fingi continuar lendo. Você sempre lê esse tipo de história? Ele perguntou. Às vezes respondi, quando preciso fugir da realidade. Ele assentiu com a cabeça, a voz baixa, quase um sussurro no calor da sala. E você, como fugia da realidade na minha idade? Eu olhei, ele não sorria. Ele parecia sinceramente curioso para entender a mulher que eu era antes de me tornar mãe dele. Abaixei meu livro. Eu queria dizer algo, mas nenhuma palavra vinha à minha boca. A mão dele se deslocou perto da minha no estofado, apenas por um instante. Eu fiquei imóvel. Eu não podia. Sou uma mulher que viveu tempo demais na contenção. Desde a morte do Pedro, eu tinha me fechado no meu mundo. Mas naquela sala silenciosa, meu coração batia como aos 18 anos. E não era medo, era vertigem. Os dias que seguiram aquela estranha noite na sala foram envolvidos num silêncio pesado, denso, quase vivo. Eu fingi não notar. Continuei a pôr a mesa, a corrigir redações, a usar meus vestidos leves de verão como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim havia mudado e eu não era a única. Lucas estava diferente também. Ele dava mais atenção à aparência, os cabelos cuidadosamente penteados, camisas de botão abertas no colarinho, um perfume sutil de sândalo que eu não conhecia. Ele nunca saía de casa sem uma palavra amável, um elogio solto num sussurro. Eu não sabia mais se ele era meu filho ou um estranho que desvendava meu mundo interior com uma precisão desconcertante.
Uma manhã, enquanto eu passava o café vestindo um roupão de seda, descalça no piso frio da cozinha, senti o olhar dele nas minhas costas. Você evita meus olhos agora? Ele perguntou suavemente. Eu me virei. Ele estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, o olhar fixado em mim com uma intensidade que eu só lia nos livros que ensinava. Eu engoli em seco, forçando um sorriso. Não seja ridículo, Lucas. Mas nós dois sabíamos que eu mentia. À noite, eu tomava banhos mais longos, esperando que o vapor lavasse o olhar dele da minha pele. Eu passava meu creme hidratante lentamente, observando meu corpo no espelho como se fosse a primeira vez. Eu ainda era bonita, uma beleza madura, discreta, mas presente. E era essa beleza que o Lucas tinha visto. Numa noite de tempestade tropical, a chuva batia forte nas janelas e o trovão sacudia as paredes da casa antiga. Eu lia no sofá com o abajur amarelado ao meu lado. Lucas entrou silenciosamente com os cabelos bagunçados. Ele se aproximou e se sentou no chão, aos meus pés, como se esperasse que eu dissesse algo. Eu permaneci em silêncio. Ele estendeu a mão, colocando-a suavemente sobre o meu joelho coberto pelo tecido da saia. Ele não disse nada. Ele esperou e eu não retirei minha perna. Pensei que ele fosse se aproximar mais, mas em vez disso, ele apenas ficou ali, sentindo o calor através do tecido. Um gesto de pureza e, no entanto, queimando de implicações não ditas. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o ventilador de teto girar, o coração batendo, submersa por 1000 pensamentos contraditórios. Era minha culpa? Eu tinha aberto uma porta que jamais deveria ter entreaberto? Ou ele buscava uma ternura que o mundo lá fora lhe negava? Eu não sabia mais. Então houve aquele instante, um momento suspenso no tempo. Eu estava arrumando a estante de livros da sala, em pé numa cadeira, vestida com uma saia midi e uma blusa branca. Lucas entrou e me olhou em silêncio. Percebi a presença dele antes de vê-lo. Você era diferente antes, ele disse de repente. No diário, você era livre. Eu me virei, surpresa pela sinceridade dele. E agora? Perguntei. Ele deu de ombros, o olhar escuro e sério. Agora, você finge. Essas palavras me atingiram como um tapa suave, mas um tapa mesmo assim. Ele via além dos gestos, além das paredes que eu ergui. Ele via o que até eu me recusava a admitir. Eu desci da cadeira. Nossos corpos ficaram próximos, perigosamente próximos. Isso não é um jogo, Lucas, eu disse, a voz trêmula. Eu não jogo. Eu me dirigi para o meu quarto com fôlego curto, como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. E, no entanto, nada de fato proibido tinha acontecido. Apenas palavras, olhares, tensão. Mas às vezes é o que não é dito que grita mais alto. Naquele domingo vesti um vestido que não usava há anos. Um vestido vermelho, simples, mas que valorizava meu corpo. O tecido fluido abraçava minhas curvas sem revelar demais. Eu o tinha encontrado remexendo em caixas antigas. Um impulso me fez vesti-lo. Diante do espelho, eu me estudei. O vestido deslizava levemente dos ombros sob o sol forte e balançava a cada passo. Prendi o cabelo num coque frouxo, coloquei brincos de pérola e passei batom. Não era para agradar ou seduzir, era para existir. Lucas desceu mais tarde, com um livro na mão. Quando me viu no vestido vermelho, ele parou bruscamente. Eu vi. O olhar dele varreu dos meus tornozelos ao meu pescoço num relance rápido, mas preciso. Depois, ele baixou os olhos quase respeitosamente. Você está elegante, ele disse com calma. É domingo, respondi, mas não era uma resposta real. Almoçamos no jardim, sob a sombra da mangueira. A luz filtrava através das folhas. O cheiro de tempero verde e feijão fresco enchia o ar, mas sob a mesa, nossas pernas se roçaram. Não sei se foi intencional, mas não movi a minha. Nossas conversas eram mansas, lentas, como se o mundo lá fora não existisse mais. Ele falou de música, de como estava aprendendo violão sozinho. Eu falei de poetas esquecidos, de memórias da faculdade em Salvador. Éramos duas solidões que se reconheciam naquela tarde quente. Eu cochilei na rede da varanda com um livro na mão. O tecido do meu vestido havia escorregado, deixando meu ombro exposto. Quando acordei, Lucas estava lá, sentado numa cadeira de vime próxima. Ele me olhava sem dizer nada. Ele se levantou, caminhou lentamente até mim e com a ponta dos dedos, ajustou suavemente a alça do meu vestido, cobrindo meu ombro nu. Aquele gesto simples, terno, contido me atravessou como uma lança. Fechei os olhos e deixei acontecer. Naquela noite no meu quarto, deslizei para a cama usando apenas uma camisola de algodão branca. Nada sedutor. No entanto, eu me sentia mulher novamente. Pensei nas mãos dele, na voz dele, naquele bater no meu ventre que eu não sentia há anos. O verão se recusava a acabar.
Os dias se esticavam como melado, colando na minha pele, desacelerando o tempo. Cada raio de sol, cada silêncio tornava-se mais pesado. A casa virou uma redoma, uma bolha longe do mundo. Lucas estava em toda parte. Eu o via nos corredores, às vezes sem camisa, com uma toalha na cintura. Eu fingia indiferença, mas meu olhar me traía um segundo a mais antes de desviar. Ele me olhava também, com uma paciência perturbadora e uma atenção quase devota. Ele conhecia meus hábitos, antecipava meus gestos. Ele servia um copo de água gelada antes que eu pedisse. Ele abria as venezianas na hora exata que eu gostava da luz, e às vezes me olhava como se me lesse, como se tivesse decorado aquele velho diário. Uma tarde eu usava um vestido longo de linho branco e sem mangas. Caminhava descalça pela casa, sentindo o piso gelado sob meus dedos. Lucas estava na sala, ouvindo um disco antigo, absorvido, mas não distraído. Ele levantou os olhos. Congelei por um instante. Você fica linda assim, ele murmurou. Ri nervosamente. Você diz isso com frequência ultimamente. Não é um hábito, ele disse. É um fato. Não respondi. Fui para a cozinha, mas podia sentir os olhos dele nas minhas costas. Um dia, fomos caminhar no fim da tarde numa estrada de terra perto de casa. Um hábito que criamos sem discutir. A luz dourada dançava através das árvores. Caminhávamos lado a lado, sem destino. Em um momento, ele estendeu a mão para afastar um galho do meu caminho. Meus dedos roçaram nos dele, um gesto involuntário, fugaz, mas que me marcou a noite inteira. Em casa, eu arrumava a estante. Ele estava sentado no chão, folheando um livro de poesias de Vinícius de Moraes. Ele leu em voz alta um trecho sobre amor e silêncio. Olhei para ele, com o coração apertado. Você se reconhece nesses poemas? Perguntei. Ele levantou os ombros. Eu acho que me vejo em você. Aquilo tirou meu ar. Ele disse com calma, sem provocação, apenas uma verdade tranquila. Sentei-me de frente para ele, silenciosa. Ficamos ali um momento. Sem alarde, sem drama, apenas uma proximidade perigosamente terna. Naquela noite demorei mais para ir deitar. Arrumei a cozinha, a sala, depois meus pensamentos. Adormeci tarde, não em paz, mas num estado de calma intensa. Na manhã seguinte, o encontrei já acordado, apoiado no parapeito da varanda, olhando o nascer do sol. Ele vestia uma camisa com as mangas dobradas. Aproximei-me e parei a 1 metro de distância. O que você está olhando? Perguntei. Você sem que você perceba, ele disse sem se virar. Fiquei ali olhando para ele e pela primeira vez senti medo de verdade. O mês de março chegava ao fim. Os dias encurtavam lentamente e com eles minha certeza de poder continuar assim. A casa tinha se tornado uma gaiola dourada. Cada cômodo trazia o rastro dos nossos silêncios. Eu quase não dormia mais. Uma noite sentei na varanda, enrolada num chale, pois a brisa estava fresca. Ouvi Lucas tocando algumas notas no violão lá dentro, acordes suspensos como o nosso cotidiano. Fechei os olhos. Ele veio até mim mais tarde. Sentou-se ao meu lado sem falar. O silêncio não era mais constrangedor. Era denso, vivo. Você pensa em ir embora? Ele perguntou de repente. Eu estremeci levemente. Por que você diz isso? Porque eu sinto, ele respondeu. Eu não respondi, mas ele tinha razão. No dia seguinte fui à cidade vizinha. Precisava de ar. Vestia uma calça bege e uma camisa leve. Evitei olhares conhecidos. Na vila as pessoas falavam. Eu sentia os suspiros e os cochichos, mesmo que nada concreto existisse. Não havia provas, nada visível. Mas as pessoas percebem energias estranhas e eu estava sufocando. Quando voltei, a casa estava silenciosa. Lucas tinha saído. A ausência dele me atingiu mais forte do que eu esperava. Sentei-me, trêmula, submersa pelos meus pensamentos. Eu tinha perdido o controle de mim, dele, de tudo. E, no entanto, não podia apagar o que tínhamos vivido, o que vivíamos ainda, mesmo sem gestos, mesmo sem toques. Ele voltou no crepúsculo. O olhar dele estava cansado, mas claro. Você não estava bem hoje, ele disse. Balancei a cabeça. Você me faz falta mesmo quando está aqui, murmurei sem pensar. Ele me olhou longamente e depois recuou um passo. Não para fugir, mas para me deixar respirar. Você quer parar com isso agora? Ele perguntou. Eu não sabia o que responder. Queria dizer sim, mas minha garganta fechou. Meus olhos ardiam, e naquele silêncio, uma outra verdade emergiu. Eu não posso ficar, eu disse. Ele fechou os olhos. Ele tinha entendido antes mesmo de eu falar. Naquela noite fiz minha mala. Nada dramático, apenas o essencial. Algumas roupas, meu diário, uns livros. Eu não sabia para onde ia, talvez para a capital, para a casa de uma prima, mas sabia que devia partir. Por ele, por mim.
Ele entrou no meu quarto enquanto eu guardava um par de brincos. Você vai voltar? Ele perguntou. Talvez, eu disse, quando isso não for mais uma vertigem. Ele se aproximou. Pegou minha mão na dele. Sem mais palavras, apenas um aperto de mão cheio de tudo o que nunca ousamos dizer. Saí de casa ao amanhecer. O céu estava rosado, a estrada de terra deserta, o silêncio ensurdecedor dentro do carro. Eu deixava para trás o verão mais longo da minha vida.